Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Isto numa semana em que temos de volta o Dolariano aqui em mínimos deste ano. De facto, estamos aqui perto dos tais mínimos deste ano, estamos neste momento abaixo mesmo dos 143, e isto numa altura, e olhamos aqui para o gráfico semanal, numa altura em que na semana passada acabámos por fazer este mínimo ali assim nos 142,04, portanto muito perto dos 142, e que esta semana está aqui a começar a recuperar aqui um pouco, mas sem expressão ainda neste momento. Ora, na semana passada tínhamos visto que a aversão ao risco tinha levado o iene para ganhos. Curiosamente, a aversão ao risco continuou e depois acabou por ser, inclusive, digamos que o mercado recuperou um pouco dessa aversão ao risco, principalmente no o mercado acionista, o que ainda deu aqui assim alguma recuperação ao dólar-iene, mas de facto o que se está a passar aqui, ou pelo menos o que isto espelha aqui bem, é a tal falta de confiança no ativo dólar, no ativo América, que tem vindo a colocar, de facto, a haver uma fuga para outras divisas, para outros ativos. O ouro tem vindo a ganhar e as divisas, como as outras divisas de refúgio ou de reserva, nomeadamente o euro, que é a seguir ao dólar, a moeda mais usada para reservas a nível internacional, também tem vindo a ganhar, em conjunto com o iene e com o franco suíço. Relativamente à desconfiança que vemos aqui, na semana passada o que vimos foi esta forte queda das treasuries a 10 anos, dos Estados Unidos, do Tesouro norte-americano, as obrigações soberanas que caíram a pique, portanto, isto numa aversão, digamos, numa desconfiança dos próprios ativos norte-americanos. Apesar disso, claro que esta queda das treasuries deu exatamente o inverso, ou seja, deu em relação às yields, colocou as yields em alta, mas isso não se transformou num suporte ao dólar, na medida em que a tal desconfiança do ativo norte-americano acaba por continuar a pressionar o dólar. Do outro lado, obviamente, está o euro e também está o iene, como também está o franco suíço. Aqui, para o que nos interessa, é o iene, e o iene continua a ganhar. Isto quando nós continuamos a ver os índices de volatilidade. Reparem, a semana passada tínhamos reparado isto é um gráfico diário, portanto tínhamos aqui reparado, estávamos neste ponto, aqui assim, estávamos na semana passada estávamos por aqui, não está muito longe, a volatilidade subiu, voltou a cair. Não nos podemos esquecer que durante a semana passada houve a tal situação de um aumento da guerra comercial com a China, para depois de seguida Donald Trump acabar por recuar nas taxas recíprocas, colocando a tal suspensão durante 90 dias, mas mantendo sobre a China e inclusive aumentando essas mesmas taxas sobre a China, o que deu daqui assim uma volatilidade adicional. Os mercados acabam por continuar bastante voláteis, apesar do índice de volatilidade estar a cair, ainda está a níveis historicamente muito elevados e que denunciam, digamos, a falta de confiança dos mercados, com aqui a incerteza, a grande incerteza que o mercado tem. Isto, curiosamente, quando os mercados acionistas até acabaram por recuperar bastante na semana. Temos aqui assim esta vela verde enorme que recuperou
que foi um dos melhores dias das últimas décadas, quase, no mercado norte-americano. Com a situação, com os mercados a reagirem à situação da suspensão das tarifas de 90 dias, mas parou por aqui e não está a ir muito mais do que isso. É evidente que continuamos aqui com alguns ganhos, mas ainda assim a mim continua a aparecer, mas isto é a minha opinião e é a minha forma de ver o mercado, de que a confiança nos Estados Unidos está bastante ferida e o mercado, portanto, começa a não acreditar nos ativos norte-americanos. E isso vai colocar mais força nos outros ativos que são considerados de refúgio ou como alternativos ao próprio dólar. O iene é um deles e continua aqui assim. Vemos o iene a continuar em ganhos. Nesta semana vamos ter, já agora, na semana passada, ainda tivemos a inflação dos Estados Unidos abaixo daquilo que seria de esperar. E tivemos a Universidade de Michigan com expectativas de inflação bem acima do que seria, ainda mais acima do que aquelas que já estavam que já tínhamos visto no mês passado, e estamos a falar de expectativas de inflação que não se viam desde 1981, desde 1991, para o curto e para o longo prazo. Portanto, há aqui, esta história das tarifas acaba por estar aqui a dar fortes sinais de disrupção nos mercados. Mais uma boa razão para as tais incertezas, o mercado refugiar-se em ativos menos incertos, neste caso o iene, o franco suíço e o euro. Portanto, o dólar iene continua aqui assim pressionado. Agora, indo mais para esta semana, temos o que nós vamos ter nos Estados Unidos, pouca coisa, vendas a retalho, não acredito que vão dar aqui assim um grande impacto. Por aqui, no final da semana, e vamos ter uma semana curta para todos os efeitos, com pouca liquidez, estamos a falar da semana antes da Páscoa, vamos ter mais para o final da semana os dados da inflação no Japão, em que a inflação subjacente, portanto sem os alimentos frescos, é suposto, os mercados estão a contar com uma subida de 3 para 3,2% e manter-se nos 3,7% a inflação global. Portanto, se isso continuar a acontecer, tudo indica que o Banco do Japão acabará mesmo por, se nada, ou se não houver um grande impacto nas tarifas em que o obriga a recuar, provavelmente o mercado vai contar que o Banco do Japão mais cedo ou mais tarde vai começar a subir taxas. Ora, isso acaba por estar aqui assim a colocar em tudo isso mais pressão sobre o dólar iene, mais suporte ao iene e portanto a semana passada o que vimos foi de facto o dólar iene voltar aqui assim abaixo. Estávamos com a semana anterior, este mínimo que acabou por ser quebrado e fez um novo mínimo ali nos 142, muito perto dos 142, como eu já referi, e vamos ver esta semana se esse mesmo mínimo vai aguentar ou se vamos aqui para o tal mínimo de 2024. Estamos a falar de um mínimo já abaixo dos 140, nos 139,57. E para todos os efeitos, quando vemos aqui assim este Fibonacci colocado, o que estamos aqui a ver é o retracement completo deste movimento que levou deste mínimo de 2024 até ao máximo de 2025, aqui a quase nos 160 ienes por dólar, e portanto poderemos ver todo este retracement a ser feito, portanto a voltar aqui a estes tais mínimos abaixo de 140. Para já vamos ter este suporte neste momento aqui ainda nos 141,64 e digamos que mas é melhor vermos no gráfico diário, que é esta área que colocamos aqui. Eu diria que esta área aqui, que vai desde o mínimo
da semana passada, até aos tais 141,64 que estão aqui. Portanto, estamos a falar de 142, de uma forma muito geral, a área de 142, o tal mínimo atual deste ano, até estes 141,60 aproximadamente, portanto, temos estes 40 pontos que fazem aqui esta área de suporte que precisa de ser quebrada, então, para vermos então os tais mínimos que estava a falar aqui abaixo dos que não estão aqui marcados, podemos marcá-los agora por aqui e aqui está, são os tais à volta dos 149, dos 139,60, ou seja, abaixo deste mínimo que está aqui marcado, ou seja, este tal mínimo de 2024, abaixo desta área que está aqui agora marcada de suporte. O preço continua, como podemos ver, o momento continua bastante pesado. O RSI aqui no gráfico diário sempre abaixo de 50, aqui o MACD continua também aqui a dar-nos a preferência completamente por esta forte tendência descendente do dólar iene, portanto tudo aponta para que isso continue a verificar-se. No mais curto prazo ainda, no gráfico a 4 horas, nós tínhamos aqui falado na semana passada deste tal mínimo, acabou por ser testado e depois por ser quebrado, aqui assim, este nível que era suporte, estamos a falar aqui à volta de 144,55, é agora resistência, curiosamente aqui perto da média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, que se encontra nos 144,40 neste momento, e reparem como estamos alinhados, ou seja, a perfeita tendência descendente com mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos, mínimos cada vez mais baixos, e ainda as médias móveis 200, 55 e 21 com o preço abaixo de todas elas, portanto tudo a indicar que poderemos ter aqui assim a continuação desta forte tendência descendente. Os indicadores de momento, RSI continua bem abaixo da linha de 50, manter esta tendência descendente. Já o MACD dá-nos aqui assim alguma indefinição. Há aqui um pequeno cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal que está a indicar esta inversão que vemos aqui assim, esta inversão que estamos aqui a ver no preço, mas que ainda é um sinal bastante fraco. Podemos ver isso aqui provavelmente com a continuação de vermos aqui assim a testar estes níveis em torno dos 144,50, 144,55, média móvel 21, se ultrapassada, então vermos este nível seguinte de resistência nos 146,50. Eu por mim continuo a acreditar, mas isto sou eu, é a minha opinião, a minha maneira de ver o mercado, continuo a acreditar na tal tendência descendente que vemos aqui assim no dólar iene, e portanto a que esta área de suporte acabe mesmo por ser quebrada e podemos ver provavelmente aqui um teste, se não este mínimo, pelo menos um pouco mais acima, ao tal nível psicológico dos 140 ienes por dólar. Bom, por hoje é tudo, por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, uma boa Páscoa, e eu por mim estarei cá de volta na próxima segunda-feira para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!